E eu estou exatamente aqui agora na Praça da Independência, aqui em São Paulo. Ali atrás você pode ver o nosso Museu da Independência. E aqui foi exatamente onde aconteceu um dos maiores fatos históricos do nosso país, onde o Brasil se torna independente. E é daqui que eu vou contar para você essa história. Então fica ligado comigo e acompanha. Então, vem comigo. Galera, bom, para falar de uma época tão importante, num lugar tão importante como esse, confesso que eu estou bastante emocionado de estar aqui gravando isso para vocês. A gente precisa lembrar do seguinte: a gente precisa lembrar também que Dom João VI, ele era o príncipe regente quando ele veio de Portugal para cá em 1807. Em 1807 ele chega aqui, em 1808 ele vai para o Rio de Janeiro, monta lá toda a sua estratégia com sua família e fica lá no Rio de Janeiro. Perfeito? Até aí tudo bem, né? Nessa época, em 1808, nós estamos vivendo um Brasil chamado de Brasil Regência, aonde o Brasil ele passa a ter exatamente um regente, que era Dom João VI, junto com toda a sua família. Mas existiria um camaradinho aí que a gente não pode esquecer dele, que é exatamente o nome dele, é Dom Pedro I. Dom Pedro I. Esse cara que modificou muita coisa aí no nosso Brasilzão aí afora. Bom, vamos lembrar só de uma coisa também. Dom Pedro I, ele era o que estava na linha de sucessão para assumir o trono mais na frente depois da morte do seu pai, ou se realmente o seu pai renunciasse. Ele era o da linha de sucessão. Dom Pedro I, ele cresce, veio no seu pai governar, enfrentou junto com seu pai várias revoluções, várias revoltas no Brasil, como por exemplo a revolta de Pernambuco, né, exatamente a revolta pernambucana, que é a Revolução de 1817, e várias outras revoluções também que nós tivemos nessa época do Brasil, que nós chamamos de Brasil Regência e Brasil. Bom, vamos agora falar sobre a história da independência do Brasil, que é exatamente o que a gente quer saber, porque eu estou aqui exatamente na Praça da Independência em São Paulo para falar exatamente sobre isso para vocês. Essa praça linda, maravilhosa, como vocês estão vendo aqui. Eu estou dando 360 aqui, ó, para você ver exatamente essa praça. Bem, vamos agora lembrar de uma história aqui. O rei Dom João V estava lá em Portugal, que era o pai, no caso de Dom João VI, e ele veio a falecer. Em 1821, Dom João VI teve que voltar para Portugal, porque ele precisava assumir o trono, porque na linha de sucessão ele era o que estava ali e precisava assumir o trono em Portugal. Quem é que tinha que ficar aqui no Brasil? Dom Pedro I. Em 1822, né, Dom João VI já tinha voltado e Dom Pedro I não queria voltar de jeito nenhum para Portugal, porque ele já estava acostumado, tinha crescido aqui. Quando ele veio para cá ele era muito pequeno, tinha ficado aqui no Brasil, já tinha se acostumado com a questão brasileira, e ele não queria sair daqui do Brasil. O que é que ele faz? No dia de janeiro de 1822, ficou conhecido como o Dia do Fico, aonde Dom Pedro I, ele diz para o seu pai, Dom João VI, eu não vou voltar para Portugal e eu vou continuar aqui. E falou aquela velha frase que todo mundo aí já conhece, que todo mundo deve lembrar quando ele disse: se é para o bem de todos e felicidade da nação, diga ao povo que fico. E aí ficou conhecido como Dia do Fico, dia 9 de janeiro de 1822, exatamente por isso. Começando assim o reinado de Dom Pedro I como o primeiro imperador do Brasil. E aqui agora eu estou num lugar bastante importante, que é exatamente conhecido como a Casa do Grito, que tem exatamente nessa imagem aí que você está vendo agora, nessa pintura deste quadro tão conhecida como exatamente o Grito da Independência, né? Bom, gente, essa casa aqui foi exatamente aonde Dom Pedro I, junto com toda a sua equipe, quando ele estava voltando de Santos, pela estrada que dava acesso aqui à capital de São Paulo, eles estavam indo em direção à capital e eles pararam aqui exatamente para descansar. Era onde eles utilizavam muitas vezes também para descanso, né? E como você pode ver aí nessa imagem agora novamente, tem a Casa do Grito, né? Ao redor dessa casa você tem aí, né, os Dragões da Independência, você vai ter os camponeses, você vai ter Dom Pedro I aí acima, exatamente nesta montanha aqui onde eu estou, ó, que eu estou no alto aqui, tá? Exatamente é a montanha onde ele estava, tá certo? Ó, você pode ver aí, eu estou no alto, certo? É exatamente onde ele estava. E, gente, foi exatamente daqui aonde ele levantou a sua espada às margens do rio Ipiranga e realmente começou o processo para declarar o Brasil independente de Portugal. Bom, isso aqui é um momento
único, icônico. Ali atrás, ó, nós temos a estátua, né, como você está vendo aí agora, também tem homenagem a Dom Pedro I, que também era maçom, tá? Ele foi consagrado maçom, né, foi declarado maçom, e aí, de fato, ele se tornou o primeiro imperador do Brasil e também maçom. E agora eu estou aqui de frente ao monumento que é considerado exatamente o monumento à independência, né, conhecido como Monumento à Independência, e que foi exatamente nessa região aqui, que daqui a pouco eu vou chegar lá, no lagozinho, num parque onde teve o rio, as margens do rio Ipiranga, né? Foi exatamente aonde teve aquele grito, independência ou morte. Daqui a pouco eu chego lá. Mas vamos falar aqui só mais um pouquinho da história. Quando Dom Pedro I assume o trono, Dom João VI diz a ele: tudo bem, beleza, eu aceito você assumir o trono aí do Brasil, mas existe um porém. Você vai ter que pagar o valor de 2 milhões de libras esterlinas para poder se tornar independente aqui no Brasil. Bom, o Brasil não tinha esse dinheiro todo, porque toda a riqueza já tinha ido com Dom João VI para Portugal. O que é que ele faz? Pede emprestado à Inglaterra. A Inglaterra empresta esse dinheiro a ele, ele paga Portugal e aí em diante a gente não é mais colônia de Portugal e passamos a ser um país independente financeiramente e também de governo. Mas espera aí, que a gente ainda não chegou no que a gente quer, que é exatamente no dia 7 de setembro de 1822, quando é declarado de fato a independência do Brasil. E a gente vai para um lugar agora e de lá a gente vai ver melhor. Ei, curta aí um pouquinho agora essas imagens deste monumento em homenagem à independência do Brasil. Agora estou aqui de frente ao monumento que foi exatamente erguido em homenagem à independência do Brasil. E aqui eu vou contar o final dessa nossa história da independência, para que a gente possa entender realmente o que de fato aconteceu. Aqui agora eu estou às margens do rio Ipiranga, exatamente aonde aconteceu esse ato histórico, esse ato heróico de todo o povo brasileiro naquela época, mediada por Dom Pedro I. Bom, então no dia 7 de setembro, ele chega diante desse rio aqui, que nós estamos aqui, às margens do rio Ipiranga, e aí ele declara a independência do Brasil totalmente em relação a Portugal. Nesse dia 7 de setembro, nós vivenciamos o maior ato histórico que esse país já pôde ter, que foi exatamente se tornar independente, com suas próprias pernas seguir, montando sua Constituição em 1824 e fazendo com que o Brasil pudesse avançar e se tornar o país que é até hoje. Então, é um fato muito importante, é um fato muito histórico, é um fato muito bom. A gente está aqui exatamente nesse lugar onde tudo de fato aconteceu e poder falar um pouco e contar um pouco dessa história para vocês mediante a todo esse momento que a gente está aqui. Gente, de fato, é uma alegria muito grande, como eu falo, para todo historiador, falar sobre fatos históricos no lugar histórico é algo muito importante. Então aqui eu encerro um pouco sobre a nossa fala nesse dia 7 de setembro, lembrando que hoje nós comemoramos 200 anos da nossa independência do Brasil. E é daqui, do Parque da Independência, que eu entrego para vocês mais um pouco da nossa história sobre os 200 anos da independência do Brasil. Forte abraço!